Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje trataremos do tema Hora da Retomada. Este tema será a última aula nossa da sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre, volume 1. Então, se você já pegou esse seu material, separe ele aí. Se não, separe folhas, lápis, borracha e caneta e você acompanha a aula do mesmo jeito. Conto com a presença da professora Roberta. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores, pais e responsáveis que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Isso mesmo, participem da aula. Entrem lá no chat, coloquem as respostas das atividades e você, professor, mande pra gente o nome do seu aluno, a cidade, a escola, que a gente vai tentar reconhecer aí quem faz, quem não faz, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos, e vamos começar com os objetivos da nossa aula. Aplicar os conhecimentos das propriedades das operações com radicais. Racionalizar expressões envolvendo operações com radicais. Revisar os principais tópicos estudados nesta sequência de atividades. Muito bem, então vamos começar sabendo o que é racionalizar ou racionalização. Racionalizar implica em eliminar o radical do denominador de uma fração. Então, observe esse primeiro exemplo. Temos raiz quadrada de 2 no denominador. Neste segundo exemplo, raiz quadrada de 5. Neste terceiro exemplo, nós temos 2 mais raiz quadrada de 7. Então, hoje, o nosso objetivo é aprender como tirar essas raízes aí do denominador. Aí você fala, mas para que precisa tirar? Porque não é comum você encontrar lá em vestibulares, em Enem, um radical no denominador. Então, você terá que racionalizar para encontrar a resposta das suas atividades. Muito bem, então vamos para o nosso primeiro exemplo. Racionalize a fração 3 dividido por raiz quadrada de 5. Muito bem, primeira coisa que é importante nós lembrarmos. Raiz quadrada de 5, não aparecendo nada no índice da raiz, eu tenho o número 2. Não aparecendo nada no expoente da base 5, nós sabemos que é o 1 invisível que está aí. Perfeito. Mas nós sabemos também que existe uma regrinha que nós aprendemos, que se eu tiver raiz n de a elevado a n, isto é, o índice da raiz igual o expoente da base, nós podemos cortar esses dois e sobra apenas a. Então, este é nosso objetivo neste momento. Se eu tenho raiz quadrada de 5, eu preciso raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por quê? Índice da raiz igual expoente, simplifica, sobra somente o 5. Mas eu não posso fazer isso de qualquer forma, porque eu não posso alterar o valor da minha fração. A única forma de não alterar o valor da fração é se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Neste caso, eu vou multiplicar pela própria raiz de 5. Porque nós sabemos de uma outra regra. Se eu tiver multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então, se eu tenho o expoente 1 e se eu multiplicar pela mesma raiz, 1 mais 1, 2. Ah, agora você está começando a entender? Isso mesmo, nós vamos somar os expoentes para chegar no índice da raiz, que é 2. Então, aqui eu vou multiplicar por uma nova fração que tem o mesmo radical que está na fração original, a raiz de 5. Aí, olha só o que acontece. Em cima, no numerador, eu não consigo multiplicar. Então, eu repito, 3 raiz de 5. Mas embaixo, tá vendo que eu tenho uma multiplicação de bases iguais? Então, eu repito a base e vou somar os expoentes.
1 mais 1. Ah, olha só. Então, quer dizer que agora no denominador eu vou ter raiz quadrada de 5 elevado a 1 mais 1, 2. Cheguei aonde eu queria, porque o índice da raiz, que é 2, que não aparece, é igual ao expoente do 5. Então, eu vou simplificar e aí, em cima, repete e embaixo vai sobrar apenas o 5. Ah, agora você entendeu? Entendeu por que é que eu lembrei dessas regrinhas para você? Isso mesmo. Agora, o que eu tenho que verificar? Eu ainda tenho que verificar se eu posso simplificar o 3 com o 5. Ah, eu sei que não dá, certo? Então, pronto. Esta é a resposta desta racionalização de 3 sobre raiz de 5. Tá aqui a resolução do exemplo 1 para vocês. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Agora vocês vão praticar. Eu quero que você racionalize essa fração. 2 sobre raiz quadrada de 3. Não esqueça, este índice da raiz não aparece, é 2. A potência do 3 não aparece, é 1. Muito bem, lá no chat, coloca se você conseguiu ou se você não conseguiu, ok? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para racionalizar? Professora Inês, eles têm que usar o mesmo raciocínio do seu exemplo, que foi bem explicadinho. Então, eles têm 2 minutos. Voltamos em 2 minutos, pessoal. Voltamos. Olha, professora Inês, gostei de ver. Alguns colocaram conseguir, mas muitos colocaram a resposta, 2 raiz de 3 sobre 3. Isso mesmo, então vamos mandar alguns abraços para os alunos da professora Núbia de Sorocaba, para os alunos do professor Márcio de Botucatu, os alunos da professora Heloísa aqui de São Paulo, os alunos do professor Sérgio de Araraquara e os alunos da professora Patrícia de Pirassununga. E aí, professora Inês, vamos resolver? Vamos sim. Então, se você está com dúvida ainda, vem cá e preste atenção. Embaixo nós temos a raiz quadrada de 3. Lembra, o índice não aparece, é 2. A potência do 3 não aparece, é 1. Então, nós já sabemos, teremos que multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 3. Numerador eu não consigo efetuar essa multiplicação, então eu repito. No denominador, eu vou aplicar a regra da multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Então, numerador, repito, e embaixo eu vou ficar com raiz de 3, 1 mais 1, 2 no expoente.
Então, eu posso simplificar o expoente com o radical, o numerador repete e o denominador vai sobrar apenas o 3. Então, 2 raiz de 3 dividido por 3. Aí está a resolução da atividade 5, item A. Então, parabéns para você que acertou. E você que estava com dúvida, tirou a dúvida? Tudo certinho? Beleza, porque agora nós vamos complicar mais um pouco. Então, vamos lá, vamos complicar. X dividido por raiz quinta de y. Nossa, mas e agora? Bom, eu vou começar pensando na raiz quinta de y. O expoente do y, se não aparece, é o número 1. Perfeito. Mas eu sei que eu só posso simplificar quando o índice da raiz é igual ao expoente. Mas se eu tenho só 1, eu quero chegar no 5, 1 para chegar no 5, faltam 4. Ah, e o que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte, se eu multiplicar pela raiz quinta de y elevado a 4, você concorda que eu estou efetuando uma multiplicação de bases iguais? E a regra qual que é? Repito a base e somo os expoentes? Ah, perfeito! Então, não esquece. Se eu tenho um índice na raiz que não é apenas 2, eu vou multiplicar pelo mesmo radical e vou acrescentar um expoente no radicando, que é a diferença que eu preciso para igualar ao índice da raiz. Assim, ó, de novo. Se o índice da raiz é 5 e o expoente do y é 1, 1 para 5 faltam 4. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quinta de y elevado à quarta potência. Ficou clara essa regrinha? Joia! Então, vamos continuar. Em cima, eu não consigo efetuar a multiplicação, então eu repito. X vezes raiz quinta de y elevado à quarta potência. Embaixo, eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu repito a base e vou somar os expoentes. 1 mais 4. 1 mais 4, eu vou chegar no número 5. Então, aqui no denominador, eu vou ter raiz quinta de y elevado a 5. Índice da raiz igual ao expoente, corta. Muito bem. Então, embaixo, em cima repete, né? Porque não dá para multiplicar. E embaixo vai sobrar apenas o y. Como x e y nessa fração não dá para simplificar, acabou nossa atividade. É claro que aqui eu não posso esquecer que o y não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Certo, pessoal? Aqui está a resolução do exemplo 2 para vocês. E agora é a sua vez de treinar. É isso mesmo! Agora, olha a sua atividade. Atividade 5, item B. Racionalize a fração abaixo. A dividido por raiz cúbica de B. Opa, peraí. Esse B está levado a qual expoente mesmo? Quando não aparece nada, é 1. Ah, peraí. 1 para chegar no 3, faltam 2. Ah, já te dei muita dica. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, como você já deu a dica aí do que tem que completar, eles vão ter 2 minutos para essa atividade. Perfeito, pessoal. Então, coloca lá no chat se você conseguiu, se você não conseguiu, ou coloque a resposta, se você chegar nela, tá bom? E a gente volta em 2 minutos.
Voltamos. Olha, professora Inês, alguns reclamaram aí que o tempinho foi curto, mas muitos fizeram e falaram que conseguiram. Então, vamos ver se eles acertaram. Vamos fazer com eles? Vamos sim. Muito bem. Então, observe o denominador, raiz cúbica de B. Então, raiz cúbica de B, eu tenho que lembrar que o B, quando não aparece nada, tem expoente 1. 1 para chegar no 3, faltam 2. Então, eu tenho que multiplicar por raiz cúbica de B ao quadrado. Muito bem. Então, observe só como ficou a nossa atividade. Nós multiplicamos o numerador e o denominador por raiz cúbica de B ao quadrado. No numerador não dá para efetuar a multiplicação, então permanece a raiz cúbica de B ao quadrado. No denominador, o nosso objetivo era somar os expoentes, 1 mais 2, para obter o expoente 3 igual o índice da raiz, porque aí a gente corta e sobra apenas B. A e B não é possível simplificar, então esta é a nossa resposta. Lembrando, é claro que o B não pode ser 0, certo? Muito bem. Então, vamos para o nosso último exemplo. Agora, você fala, professora, o que é isso? Produto da soma pela subtração? Sim, nós precisamos relembrar desse produto notável para efetuar o nosso último exemplo. Lembre que quando a gente tem uma multiplicação de A mais B vezes A menos B, a gente aplica a distributiva, né? Aqui a gente simplifica, então a gente sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. É claro que tanto faz, né? Se eu tenho A mais B vezes A menos B, ou A menos B vezes A mais B. Eu sempre vou chegar em A ao quadrado menos B ao quadrado. Lembraram desse produto notável? Tá. Aí você fala, e que nós vamos utilizar aqui agora. Porque observe, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. O índice da raiz, você sabe, é 2. Quando não aparece nada, o expoente é 1. Ah, tá. Bom, imagine que aqui eu tenho alguma coisa do tipo A mais B. Então, o A é o raiz de 5 e o B é o raiz de 3. Se eu pegar A mais B e multiplicar por A menos B, você concorda que eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado? Ah, olha só. Então, esse expoente que era 1 da raiz quadrada de 5 vai passar a ser 2. E este 1 da raiz quadrada de 3 também vai passar a ser 2. Então, quando eu tenho soma ou subtração no denominador, eu vou multiplicar pelo sinal contrário. Então, se eu tenho mais, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, em cima e embaixo. Bom, em cima eu não consigo multiplicar, a não ser que eu aplicasse a distributiva. Então, eu vou ficar com menos 7, que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Agora, embaixo, eu cheguei na regra que eu precisava para obter o expoente 2. Então, eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Estou aplicando esta regra. Aí o que acontece? O expoente é igual ao índice da raiz, então eu posso cortar, olha só. Aí, no numerador, repito o que eu já tinha, porque... Faltou menos, na frente do 7. Desculpa. Muito bem. E embaixo, eu cortei a raiz, então sobrou 5. E cortei a outra raiz, sobrou 3. Perfeito. E 5 menos 3 dá 2. Então, aqui, vou ter raiz quadrada de 7, que multiplica raiz quadrada de 5... menos 7, que multiplica raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre 2.
Não consigo simplificar o menos 7 com 2, então esta é a nossa resposta final. Está aqui a resolução do exemplo 3. Então, não esqueça, se você tem soma, você vai multiplicar em cima e embaixo pela subtração. Se você tivesse subtração, você multiplicaria pela soma. Lembrando que o objetivo é aplicar o produto da soma pela diferença, que dá o quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos treinar? Vamos? Atividade 5, item C. Então, eu vou colocar a regrinha do quadrado perfeito aqui embaixo para você lembrar o que você tem que fazer. Certinho? Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, como a nossa aula está quase acabando, eu acredito que uns 2 minutos para eles iniciarem, conseguir terminar, legal, mas se não conseguir, pelo menos iniciar para acompanhar com você a correção, tá bom? Ok, voltamos em 2 minutos. Voltamos do chat, a gente viu que o tempinho foi curto. Quero agradecer alguns professores que colocaram as respostas dos alunos sim. Quero mandar um abraço para o professor Arthur de Ibaté. E quero dizer que se você ainda tiver alguma dúvida, procure o seu professor. Professor, auxilie o seu aluno nesse finalzinho, porque aqui a gente só tem um pontapé inicial, tá bom? E você, por favor, ajude seu aluno aí. Professora Inês, vamos para a correção? Vamos. Muito bem. Como eu já tinha dado a dica do produto notável, eu vou mostrar para vocês aqui a resolução da atividade. Então, se eu tenho soma, eu vou multiplicar numerador e denominador pela subtração para poder obter o expoente 2. Para cancelar com a raiz, sobrando 7 menos 2, que vai dar 5. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça, é de fato um pontapé inicial. O seu professor vai te ajudar mais, tenho certeza. E na próxima aula a gente vai iniciar as sequências de atividades 2 do Aprender Sempre, volume 1. Não esqueçam que o sistema de tarefas está em manutenção. Mas não fique preocupado, porque a tarefa, depois de postada, você pode resolvê-la até o final do bimestre. E a gente se vê na segunda-feira, certo, professora Roberta? Certo. Obrigada, pessoal, pela participação e continuem seus estudos sempre, tá bom? Avaliem a nossa aula. Ah, é verdade, esqueci. Por favor, avaliem a nossa aula. Mandem carinhas felizes, que a gente agradece. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.